Irmãos, eu ia mandar no grupo, só que eu acabei esquecendo ontem, mas pelo menos vai ficar gravado, depois quem não vir hoje vai poder dar uma olhada também. Ontem lá na escola dominical surgiu uma questão, né? Porque na sua igreja é CPAD ou é PCC a revista de EBD? Ah, sim. Aqui é CPAD, né? Lá na missão lá é a PCC. E esse trimestre foi sobre Isaías. E a última lição foi do capítulo 64 ao 66. E o tema da lição era Novos Céus e Nova Terra. E aí o pastor lá estava ministrando e surgiu uma dúvida a respeito do mal. Eu acho que eu mandei no grupo esses dias, não me recordo. A questão do mal é uma coisa que tem acompanhado o cristianismo, né? Porque qual que é a grande questão? Nós cremos que Deus é um só. E que o nosso Deus, que é único, é todo poderoso. E além de ser todo poderoso, ele é todo bondoso, não é? Deus é bom. Não é isso que a Bíblia ensina? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Só que qual que é a grande questão do mal? Eu tinha dito para a irmã que eu ia tirar um tempinho da aula para falar sobre esse assunto. Deus é todo poderoso e todo bondoso, mas o mal existe. E aí vem uma coisa que nós chamamos de paradoxo de Epicuro, não sei se algum de vocês já ouviu falar, que diz o seguinte, né? Se Deus ele é todo poderoso e todo bondoso, por que ele não elimina o mal? Porque se ele não pode eliminar o mal, então ele não é todo poderoso. Mas se ele é todo poderoso e não quer eliminar o mal, então ele não é todo bondoso. Então Deus não é bom. Entendem a dificuldade que as pessoas jogam para nós? Como que nós responderíamos isso? Como deve ser a nossa resposta em relação a isso? Inclusive, alguns ateus dizem que o maior argumento contra a existência de Deus é a leucemia infantil, que é uma doença que não tem cura, em tese, e é infantil, então remete à questão da inocência, né? Um ser que não praticou mal ainda, enfim. Então eles apontam isso como sendo um argumento contra a existência de Deus. E se nós somos pessoas que nunca paramos para pensar a respeito disso, talvez a gente tenha uma certa dificuldade com a resposta dessa pergunta. E aí a irmã lançou ontem uma pergunta muito boa, mas devido à lição, o assunto que estava sendo tratado e o tempo, o pastor ele sabia a resposta com certeza, mas ele não conseguiu responder com tanto detalhe, né? Devido, como eu falei, à questão do tempo principalmente. Só que assim, a grosso modo, né? Os ateus, os incrédulos, eles jogam essa questão para cima da gente, eles esperam que a gente se vire com a resposta. Só que o mal propriamente dito, primeiro, né, antes da gente continuar, o que é o mal, irmãos? O que seria o mal? O mal é uma entidade, é uma pessoa, ou o mal é o próprio Satanás? Será que o diabo é o mal? Ou não, o diabo ele pratica o mal, ele é dominado pelo mal. São questões que a gente precisa levantar. O mal ele é absoluto ou o mal é relativo? Aí a gente fala do mal moral também. O que seria o mal moral? A corrupção humana, né? Traição, inveja, essas coisas. Matar, eu já falei de traição, né? Entre outras coisas de ordem moral. E existe o mal físico também, como doenças, terremotos, desastres naturais que acontecem e matam crianças também, né? Um homem que abusa sexualmente de uma criança e depois vai lá e assassina ela, como a gente já viu várias vezes aí nos jornais, no mundo afora. Então, qual é a explicação para isso? Por que Deus permite isso? E muitas pessoas já discutiram a respeito disso. Irmãos, resposta simples para essa pergunta não existe. Porque, como eu disse, a questão do mal acompanha o cristianismo já há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, a gente trata disso chamando essa questão de o problema do mal. E eu acho que a melhor forma da gente poder começar a discutir a respeito disso é tentando traçar a origem do mal e entendendo o que é o mal. Eu, particularmente, outras pessoas, vários estudiosos, filósofos também, gostam de tratar dessa forma, né? Eu gosto de entender o mal como um termo de ausência de bem, entende?
O que seria o mal dentro da minha concepção, e eu vejo dessa forma também nas Escrituras, né? O mal é aquilo que contrapõe a vontade de Deus. Logo, o mal é a ausência da bondade absoluta, que vem de Deus. Então, contrapondo-se à bondade de Deus, é mal. Por exemplo, a gente tem os 10 mandamentos. Quem fere os mandamentos de Deus está praticando o mal. Entendem? Então, qual é a origem do mal? Porque o mal atinge pessoas aparentemente inocentes, como crianças no caso. Aí é o que eu disse, é interessante que nós venhamos a tratar da origem dele. Se a gente for entender o enredo do Éden, é ali que se inicia o mal na história da humanidade. Eles não contrariaram a ordem de Deus. Deus deixou lá a opção para eles. Olha, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Certamente, a palavra certamente é uma expressão que a gente pode substituir por com certeza, né? Então, certamente dá a ideia de algo que vai acontecer. Não é, talvez você morra, né? Talvez aconteça algo mal com você, não. No dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E aí a gente tem o início da trajetória do mal na humanidade. Porque a partir desse momento, o ser humano, ele conhece o outro lado da moeda, que é a desobediência contra o sagrado. Eu já falei isso várias vezes no curso. Deus, ele criou a gente para ele, para depender dele, para ter comunhão com ele. E esse estado de comunhão perfeita, se não fosse o pecado, se não fosse o mal, ele seria pleno. E o estado de comunhão plena com Deus é um estado de ausência de maldade. Então, da onde surge o mal? Do pecado, da desobediência do homem para com o Criador. Só que essa resposta não é o suficiente para os ateus. Porque aí o ateu pode jogar para nós o seguinte: tá bom, Adão e Eva pecou. E o que uma criança tem a ver com o pecado deles? O que nós temos a ver com o pecado deles? Só que aí existe também o outro lado da moeda. Como eu falei no começo, né? Eles jogam a questão para a gente e esperam que a gente responda. Só que a gente também pode jogar questões para eles também. Isso daí se chama o ônus da prova, né? Já ouviram a frase? O ônus da prova cabe a quem acusa. Por exemplo, se eu falar que o Wagner furtou meu celular estava ali, pode ser que eu tenha visto ou não tenha visto, mas eu falo, ó, foi o Wagner que furtou. Cabe a quem provar que o Wagner furtou? A mim. Eu que estou acusando. Eu que estou falando, o Wagner é um furtador. Então eu que tenho que provar, não é ele que tem que provar a inocência dele, num primeiro momento. A não ser que eu consiga reunir provas, testemunhas de que ele tenha furtado meu celular. Aí vai inverter o ônus da prova. Aí ele que vai ter que defender a inocência dele. Mas no primeiro momento, como sou eu que estou acusando, eu que tenho que defender a minha argumentação. Mas se a gente for jogar de volta para eles, para as pessoas que argumentam contra a existência de Deus por conta da existência do mal, a gente poderia usar o argumento da bondade também. Porque eles dizem, né? Deus não existe porque o mal existe. E a gente pode usar um contra-argumento. Não, Deus existe porque o bem existe. O bem está aí também. Ao mesmo tempo que o mal está aí, o bem também está aí. É lógico, vai chegar um momento em relação a essa discussão que a gente vai entrar num beco sem saída. Porque em última instância, irmãos, em última análise, por que Deus permite uma criança contrair uma leucemia? Não tem como a gente responder. O motivo exato do porquê Deus está permitindo aquilo ali. Como eu falei, chega no momento que a gente atinge de fato um beco sem saída. Nós não conseguimos responder certas coisas. Só que o fato é, o mal só predomina, o mal só existe por conta do pecado. Isso é um fato. Mas porque Deus permite certas coisas, em última instância, tem coisa que a gente não vai conseguir achar a resposta, irmãos. Ah, por que fulano foi assaltado, tomou um tiro, se fulano era uma pessoa muito boa, era um crente, sei lá, né? Uma bala perdida atingiu uma criança lá no morro do Rio de Janeiro, como acontece às vezes, né? Por que Deus permitiu isso? Como eu disse, em última instância, talvez a gente não tenha uma resposta. Aí alguém pode perguntar, né? Não, então Deus é malandro. Deus queria que o homem pecasse, porque ele colocou a tentação na frente do homem. Não, irmãos.
No sentido filosófico do negócio, no sentido teológico, a gente vai entender o seguinte: a gente só tem escolha de verdade se a gente pode escolher também praticar o mal. Então Deus deu um livre-arbítrio pleno para Adão e Eva, porque Ele deu a opção deles desobedecerem também. Então o que prova que eles tinham liberdade de fato? O fato deles poderem usar a liberdade para praticar o mal. Porque fora isso, não era liberdade de fato. Entendem? Não tem liberdade. Sem isso, não tem liberdade. Aí tem correntes cristãs que vão dizer o seguinte também: não, o mal existe porque Deus decretou o mal. Tem calvinista, né? Tem corrente cristã que diz que Deus não somente decretou o mal, mas como tem prazer quando o mal acontece. É horroroso mesmo, né? Tem muita igreja evangélica que acredita nisso, né? Corrente calvinista que o diga, né? Eles acreditam nisso de fato, muitos deles, principalmente os que são hiper calvinistas, né? Deus não somente decreta o mal, como sente prazer quando o mal é feito, no sentido de que quando o mal está acontecendo, é a vontade dele acontecendo também, entende? Então é um outro problema, né? Então é um Deus que a Bíblia não apresenta. Agora, como eu falei lá, a gente já está acabando esse pedacinho, essa discussão, tá? O que é o mal? A gente tem que entender o que é o mal, porque na Bíblia a gente vai ver a palavra mal várias vezes. A gente vê uma passagem, agora não me fugiu da memória, que Deus fala, né? Eu crio o mal. Como assim eu crio o mal? Que mal é esse que Deus está falando? Que cria? Ele não está falando do mal moral, ou do mal absoluto, ou do próprio pecado. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do quê? Quando Deus diz eu crio o mal, por exemplo, quando Deus envia os babilônios para invadir Jerusalém, é mal aquilo ali, não é? Aconteceu um monte de coisa ruim, assassinato, estupro, um monte de coisa. Foi ordem de Deus para castigar o povo. Nesse sentido que ele diz, eu crio o mal, porque foi ele que enviou um exército estrangeiro para castigar o povo dele. Mas não é no sentido de que, não, eu criei o mal absoluto, eu que decretei que Adão e Eva pecassem, não é isso. Entende? Então, para acabar, a gente tem que entender, né, o referente daquilo que a Bíblia está dizendo. Como eu falei, né, eu crio o mal. Que mal? O que é esse mal? É importante que a gente entenda isso em vários aspectos das Escrituras. A gente vai se deparar com isso, principalmente quando a passagem é muito esquisita, né? Às vezes a gente olha uma passagem e fala, caramba, que negócio esquisito é esse? Esses dias meu irmão apresentou uma passagem para mim, a parábola do servo infiel, né? Não sei se os irmãos vão lembrar que ele estava roubando ali do senhor dele, e aí o senhor dele quer prestar contas. Aí ele vai buscando pessoas que devem para o senhor dele e fala, ó, ao invés de você falar que deve tanto, fala que você deve tanto. Já viram essa parábola? Eu vou ver se eu acho aqui. Ao invés de você falar que deve tanto, fala que você deve tanto. É a parábola do mordomo infiel. Se os irmãos puderem me ajudar a achar, eu acho que tem Marcos 9 ou Marcos 16, se não me engano. Ou Lucas 9 ou Lucas 16, um desses dois. E aí depois parece que Jesus elogia a maldade do servo. Mas não é que ele está elogiando o fato do servo ser maldoso, malandro. Não é isso não. Ele está elogiando a prudência do homem. Ele está usando uma característica que o homem tinha em relação ao trabalho dele e aplicando aquilo ali na vida das pessoas que estavam ouvindo ele. Só que aí a pessoa que me apresentou essa passagem, né, com essa dúvida, ela mesmo já dizia, não, olha, Jesus está falando para a gente ser malandro igual o servo do cara. Lucas 16? É isso aí, ó. Tá lá no versículo, a partir do versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então ele me apresentou justamente o versículo 9, e tentou argumentar, ele estava compreendendo de forma errônea, que Jesus estava dizendo o seguinte, não,
Usa da riqueza que você adquiriu de modo injusto para fazer amigos. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está usando, como eu disse, a característica daquele homem que teve uma certa prudência, ele foi ardiloso e ele conseguiu resolver a situação dele. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, sede simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Entende? Então ele está elogiando uma característica pontual. E é essa sagacidade que a gente tem que ter em relação aos textos, tá? Principalmente quando se trata do problema do mal. Ok, irmãos? Vamos adentrar aqui a matéria. Alguém quer fazer algum comentário antes? Pode fazer, por favor. E eles falam assim que Deus não é bom. E a gente só acerta Deus por quê? Porque Deus está sempre ameaçando. Se você não fizer isso, né? Se você vai para o inferno. Se você não fizer, ele questionou bastante sobre isso. Isso aí, irmã. Não é só ele que pensa assim, né? Muita gente pensa assim também. Muita gente acredita que a nossa fé é baseada no medo. Só que isso daí é uma compreensão errada do cristianismo. Muita gente pensa assim, como eu falei. Porque realmente, principalmente antigamente, né, quanto mais antigo, principalmente no século passado, mais essa visão existia, né, de que o céu era uma simples recompensa e o inferno era sempre uma ameaça. E muitos líderes cristãos, evangélicos, realmente já usaram desse argumento para manter o povo na linha. Mas se a gente for analisar de fato o que o cristianismo prega, o que a Bíblia ensina, não é necessariamente isso. Por isso que eu disse que é uma compreensão errada. Entende? O inferno não é uma ameaça e o céu não é uma recompensa. A gente pode até encarar o céu como uma recompensa num certo sentido. Mas por que o céu não é uma recompensa, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou dizer para vocês. Mas uma recompensa é algo que você recebe porque você mereceu. Exatamente. Então o céu, nesse sentido, não é uma recompensa, porque a gente não merece. Entende? Na verdade, o céu é um livramento. E o inferno também não é uma ameaça. O inferno é uma consequência natural. É porque, geralmente, essas pessoas que pensam assim, elas vão encarar o inferno como aquela visão medieval, sabe? Do capeta espetando o tridente na pessoa, sabe? Aquele negócio, aquele caos. Mas eu já falei isso lá atrás, algumas vezes eu já comentei isso aqui no curso. O que é o inferno? O inferno, simplesmente, é a liberdade absoluta do ser humano em relação a Deus. O inferno é Deus falando assim, você quer viver longe de mim? Então viva. Entende? É uma eternidade sem Deus. É uma eternidade sem poder ter a mínima comunhão com Ele. Aqui a gente pode ter comunhão com Ele. Mesmo estando em pecado, mesmo tendo a natureza pecaminosa, a gente tem a chance da salvação, a gente tem acesso ao Espírito Santo, graças ao sacrifício de Cristo e tudo isso. No inferno já não tem mais isso. No inferno é a ausência total da comunhão com Deus. Então, como eu disse, é uma consequência natural. E eles não conseguem compreender isso. Porque o ímpio, ele quer o quê? Ele quer autonomia. Ele não quer se sujeitar ao senhorio de Cristo. Então é o que eu disse, o inferno é o quê? É Deus falando, você quer viver sem mim? Pode viver. A vida é sua, faça o que você quiser. É literalmente isso, irmãos. O inferno é isso. Sem tirar nem pôr. E aí a eternidade sem Deus, vivendo da forma que quiser. Consequentemente, se a nossa alma grita por Deus, e o ímpio não entende isso. É aí que mora o X da questão. Eu já citei Agostinho dizia o seguinte, para mim uma das melhores frases da história da humanidade, irmãos. Agostinho dizia o seguinte, tu nos criastes para ti, e a nossa alma só encontra repouso se tiver de novo contigo, se tiver comunhão de novo com Deus. Então essa ausência de comunhão no inferno é o que vai gerar o choro e o ranger de dentes. Entende? Não é a tortura, não é o fogo, né, propriamente dito, a carne queimando, não é isso. É a ausência de Deus. É a alma gritando porque o propósito da criação já não existe mais.
É uma alma sem propósito, vagante na eternidade. Entende? Então, esse é o horror do inferno. Não é a tortura. Não é o diabo estar lá com a gente. O diabo é mais um que vai ser atormentado também pela ausência do sagrado. Entende? Então é aí que mora a questão. Só que, claro, né? Como que a gente vai argumentar assim com uma pessoa que pensa dessa forma? Porque geralmente quem pensa assim já tem um conceito formado. O que eu recomendaria talvez seja tentar explicar, né? Mas é difícil a pessoa entender quando ela não quer entender. Você pode explicar da melhor forma, com os melhores argumentos, com todo o conhecimento do mundo. Se a pessoa não quer entender, ela não... Né? É só Deus para trabalhar no coração. A visão que eu tenho, assim, que é meu irmão, lógico, eu quero que ele se converta. Mas ele vai ter que ter uma experiência muito grande com Deus. Deus é especialista em quebrantar coração, né, irmã? Amém, amém, eu creio. E realmente pode acontecer quando a gente menos espera, né? Mas é o que eu disse. Eu tenho um parente que ele costuma brigar com os outros parentes. Quando começa essas discussãozinhas, sabe? Eu já falei, olha, não adianta. Quer conversar sobre? Conversa, mas não adianta brigar, né? Até afasta mais, né? Até afasta. Mas é bom ter uma certa discussão, assim, né? Colocando as coisas na mesa. Mas é como eu disse, né? É uma compreensão errada que ele tem do que é o cristianismo. Uma compreensão completamente errada. Geralmente essas pessoas pensam que o diabo é inimigo de Deus, quando não é. Deus não tem inimigo não, irmãos. Num certo sentido ele é. Né? Num certo sentido ele é. Num certo sentido. Mas ao pé da letra não tem como Deus ter um inimigo. Né? O diabo não está à altura de Deus. O diabo é mais um pobre coitado, né? Assim como qualquer ímpio nesse mundo. Então, é como eu disse, é uma compreensão errada. É só Deus para trabalhar no coração dele, né? E oração, né, irmão? Oração. Realmente é ruim. Hoje mesmo eu entrei no Instagram lá, eu estava vendo um cara postar uns negócios idiota, dizendo que a Bíblia não é um livro sagrado, que pastor é tudo ladrão, né? Mas é a visão dele. E não adianta eu chegar lá e falar, não, nem todo pastor é assim e tal. Ele não vai querer acreditar, né? Só Deus para mostrar para ele o oposto do que ele pensa, né? Tranquilo, irmão? Vamos lá então? Página 15. Na página 15, irmãos, logo no comecinho aí do parágrafo, olha o que o Denilson Matos vai dizer. A educação cristã é a primeira frase do livro. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a escola bíblica dominical é a agência de educação cristã. É lá que os crentes vão ser educados. Por isso que a gente tem que dar o devido valor, como eu falei sábado. Baseia-se nas experiências e nas ordenanças bíblicas acerca da importância do ensino no processo de crescimento individual e coletivo. Então, uma igreja que valoriza a escola bíblica dominical, ela faz com que a comunidade cresça no coletivo, não só numericamente, porque o crescimento numérico é consequência, mas também de forma espiritual. E não somente no coletivo, mas individualmente também. Porque cada crente que frequenta assiduamente a escola bíblica dominical, né, frequenta sem faltar, é um multiplicador de conhecimento, irmãos. Entendem? É um multiplicador do conhecimento bíblico, das doutrinas da palavra de Deus, porque ele vai ter condições de exercer a fé dele com mais particularidade, porque agora ele conhece mais, ele entende mais, e assim por diante, tá? Então, individual e coletivo, bem como intelectual. Por que agora eu quero enfatizar essa questão intelectual, irmãos? O que é crescimento intelectual? É o crescimento do nosso repertório de conhecimento. Sabe aquela pessoa que é conhecida como sendo intelectual? É uma pessoa que valoriza o intelecto. O que é um intelecto? Intelecção, a capacidade de aprendizagem. Então, olha só o que o Denilson Matos está dizendo, que a escola dominical faz com que o crente se torne um intelectual. Por quê? Porque, igual aqui no nosso curso de teologia,
Às vezes eu toco em pontos de história, geografia, filosofia, não é isso? E isso traz crescimento para nós, como seres humanos. Não só como crentes, mas como seres humanos em si. Porque a gente vai estar aprendendo coisas. E o crente, irmãos, eu já disse isso várias vezes, já passou da época, irmãos, da gente ser taxado como ignorante. Já passou dessa época. E essa pecha, né? O que é uma pecha? É um apelido negativo. Já não cabe mais na gente, irmãos. Não cabe mais. Eu citei no sábado que a escola dominical começou com o Robert Hicks e que ele ensinava a criançada a ler, né? A igreja, ela tem esse mesmo poder de pegar um camarada que é semi-analfabeto, né, que não tem alfabetização, não tem escolaridade, e ensinar coisas para ele, transformar ele num bom cidadão, educar ele para a sociedade, educar ele para o mundo e educar ele para a família também. Às vezes o cara é um cara que agride os familiares, a igreja vai ensinar para ele que não é assim que se deve tratar, não é? A igreja vai ensinar para ele que ele tem que andar com a vida financeira em dia e assim por diante. A igreja, ela tem esse quê de doutrinação também nos aspectos diários da vida. Infelizmente, principalmente nas Assembleias de Deus, antigamente essas questões não eram tratadas, né? Não tinha seminário para casamento, não tinha workshop para finanças, não tinha isso, né? E aí você viu um monte de crente endividado e até hoje tem isso, não é? E são coisas importantes de serem tratadas. São coisas importantíssimas, irmãos. Porque aqui, irmãos, é uma agência reguladora da sociedade. Se a igreja tem qualidade, a sociedade vai ter qualidade também. Esses dias eu vi um vídeo do Pondé. Vocês conhecem um Pondé? É um careca. Depois eu mando lá no grupo, se eu lembrar. Falando sobre isso. Sobre a igreja ser uma agência de resgate social. Então vamos lá, o camarada, ele é um ímpio, bêbado, vive no bar da esquina. A esposa também não é flor que se cheire. Os filhos pequenos não é flor que se cheire. Aí a família se converte, começa a ir para a igreja. O cara que vivia sendo mandado embora, vivia bêbado pela rua, vai acontecer o que com ele? Vai andar com o cabelo cortado, vai andar bem arrumado, vai parar de ficar bêbado por aí, vai parar de arrebentar com a esposa, né? A mulher também vai começar a se dedicar ao lar dela, os filhos vão ser melhores educados, mais bem cuidados. Isso daí vai refletir para o mundo, irmãos. Vai refletir na vida dos filhos, dos filhos dos filhos. Então a igreja tem esse poder. E é por isso que eu estou enfatizando essa questão aqui, tá? Mas não somente intelectual, mas também espiritual. Porque eu disse isso, eu enfatizei no sábado, volto a enfatizar, existe a questão da comunhão. E talvez o momento de maior comunhão que a igreja tenha seja nesse momento de ensino, que é o momento da proximidade. Muitas das vezes vai ter um café junto, e isso é muito positivo para nós, irmãos. Esse momento de tomar café junto, que os crentes têm, muita gente nunca nem pensou nisso, mas é extremamente valioso para a comunidade, irmãos, porque fortalece laços. Toda vez que a gente é bem recebido num lugar, ou que a gente é bem afeiçoado com as pessoas, a gente tende a querer estar lá mais vezes. Então, não somente a gente que já é crente, mas o novo convertido também vai passar por esse processo. Nossa, a escola dominical é muito gostoso, lá a gente tomou café junto, lá os irmãos brincaram comigo, eu brinquei com os irmãos, entende? Então, são essas questões que o autor está trabalhando e que a gente também deve valorizar ao longo dos dias na nossa igreja, na nossa congregação. Ah, mas minha congregação não tem isso. Talvez seja o seu papel implantar, né? Conversar com a liderança, conversar com o superintendente, para abrir os olhos dele em relação a isso. Né? Porque nem todo superintendente de EBD, nem todo pastor de congregação é técnico nesse sentido, né? E olha só a palavra que eu usei, técnico. Irmãos, é gestão de pessoas, não é? Liderar departamento é gerir pessoas. E sem técnica o negócio não vai para frente. Como eu disse que a questão da ignorância já não combina mais com a gente, esse negócio de o Espírito me revela na hora, já não cabe mais, irmãos. Eu creio na revelação do Espírito Santo, eu creio no dom de revelação, eu creio, sem sombra de dúvida. Mas não tem mais esse negócio, não, Deus vai me mostrar como é que eu lidero o grupo. Deus vai me mostrar como é que eu cuido da EBD, não é assim. A gente tem que se preparar também, né? Deus capacita, Deus mostra, Deus ensina, mas se nós não fizermos a nossa parte, vai ficar o capenga, né? Vai ficar manco o negócio. Então, é por isso que eu estou falando, nem todo líder, nem todo pastor é técnico. E às vezes a gente está tendo uma visão que o pastor e o líder não está tendo.
Então cabe a nós tentar abrir os olhos da pessoa, não, vamos lá, tal, é assim e tal. Se ela for humilde, ela aplica. Se ela não for, ela já rejeita, né? Infelizmente. Mais adiante, irmãos, antes da gente entrar no capítulo 1, só explicando as unidades que nós trataríamos desse livro, sempre 4 unidades. A unidade 1 é a história da escola dominical, que é a unidade de hoje. A unidade 2, educação e igreja, inseparável, tá, irmãos? Igreja e educação andam junto. A relação entre educação cristã e a escola bíblica dominical. Unidade 3, estrutura organizacional da escola dominical. É lá na unidade 3 que nós vamos tratar sobre as questões técnicas que eu falei aqui, tá? E a unidade 4, a prática pedagógica da escola dominical. Os irmãos saberiam o que é pedagógica ou pedagogia? Não entendi. Isso, exatamente. Pedagogia é mais ligado à criança. Para adulto é andragogia. Tá? Mas enfim, de qualquer forma, é a prática do ensino. Então são questões técnicas que a gente precisa aprender para poder se sobressair no negócio. Os irmãos vão lembrar, o Wagner não estava aí no sábado, não sei se você conseguiu assistir, eu citei o caminho da pedagogia, né? Que o adulto aprende de uma forma, tem gente que aprende vendo, fazendo, ouvindo, não é? E a gente tem que estar a parte disso. Inclusive a gente mesmo, para nós mesmos. Chegou um irmão depois de mim na hora do intervalo e falou, olha, Cristian, eu aprendo mais ouvindo. Então ele conhece esse aspecto dele, a gente tem que conhecer isso da gente também. É bom que a gente misture todas as formas. É por isso que na nossa aula a gente tem estímulo visual, né, o slide e o livro, a gente tem também a voz, né, e eu sempre tento interagir com vocês para criar mais um estímulo. Isso ajuda a guardar informações de todas as formas, né, de todos os âmbitos, trabalhando com todo mundo. Pois não. Se quiser trazer ele aqui, pode trazer, tá? Todas as vezes que a irmã vir, se ele quiser vir. Se ele quiser vir, não sei se ele fica disponível nesse horário. Ah, sim. Ah, que pena, senão dava para ele vir assistir com a gente aqui. A Carminha estava trazendo o Mateus aí, não sei por que ele parou de vir também, mas para a gente é sempre um prazer, né, ter aqui com a gente. Mas fico feliz de saber disso, fico extremamente feliz. Então, que bênção, vamos trabalhar mais nisso, né? Na unidade 1, irmãos, no capítulo 1, a gente vai ver a educação no Antigo Testamento, que a gente vai discutir já, daqui a pouco a gente vai entrar. Educação no Antigo Testamento, educação judaica, que inclusive é aplicada até hoje, tá? Só uma curiosidade para os irmãos. Esse negócio de abrir a Bíblia e explicar o texto vem do judaísmo, sabia? É uma prática já muito antiga, desde o Antigo Testamento. Não é o Ocidente que inventou isso. Abrir a Bíblia, o livro sagrado, e explicar o que está escrito, vem do judaísmo. Então a gente está fazendo uma prática antiga já, muito antiga. É por isso que às vezes quando eu estou dando aula, eu uso o seguinte termo, historicamente e teologicamente. Porque a gente não faz teologia no agora, irmãos, é sempre historicamente. Sempre alguém disse alguma coisa antes de mim. Toda vez que a gente começar a ver um pregador ou um professor de teologia tentando falar alguma coisa nova, tem que ficar com a orelha em pé, né? Porque geralmente o que é novo é uma velha heresia. Uma nova doutrina é uma velha heresia. Isso daí é uma máxima, irmãos, é uma máxima. Capítulo 2. Evangelhos e educação, Jesus Cristo como educador. Como eu disse no sábado, o nosso modelo de educador é o nosso Cristo. Capítulo 3, a educação no período apostólico. Aí já mescla, tá? No Antigo Testamento eu falei educação judaica, cultura judaica. No Novo Testamento o mundo é helenizado. Ou seja, ele aprendeu a cultura grega. Então, já mesclou educação judaica e educação grega também, ok? 4, a educação cristã no período medieval e a da Reforma. E no capítulo 5, o ensino na era moderna, o nascimento da escola dominical. Eu vou pular as outras unidades, na próxima eu falo sobre isso, porque se não for unidade por unidade vai demorar bastante tempo.
Isso aqui eu já falei, capítulo 1, na página 17, irmãos. A educação no Antigo Testamento. Eu até deixei anotado aqui para mim, né, quando eu estava estudando a primeira vez esse livro. Havia uma diferenciação na educação entre os hebreus e os demais povos. Como eu falei, os hebreus, principalmente os judeus, eles baseavam a sua educação na questão da repetição. Eles repetiam muito, sabe? Principalmente a Torá. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, a gente vai ver isso. Moisés falando, né? E sobre isso, fale com seu filho assentado, levantado, no caminho, não é? É a repetição. Sempre repita, 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 até inculcar. E a educação nas sinagogas, na educação das crianças, era a base da repetição. Okay? Não era decoreba, não, era repetição. Porque eram livros extensos, né? O Antigo Testamento é extenso. Então eles ficavam repetindo, repetindo, repetindo até decorar. E a partir do momento que eles decoravam, eles começavam a refletir em cima daquilo. Então era um processo. Primeiro eu decoro o negócio, depois eu vou refletir em cima daquilo que eu decorei. Porque eles faziam reflexões também. Os irmãos já ouviram falar do Talmud, né? A Mishnah, que são livros de reflexões dos mestres judeus em relação à Bíblia. Então não é simplesmente a decoreba, como eu falei, não é simplesmente a repetição. Primeiro, ensina a criança a ler, ensina ela as primeiras letras, depois vamos repetir, 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 repetir. Repetiu, decorou, agora a gente tem condições de discutir sobre os textos. É isso, tá? Ainda na página 17, olha ali entre parênteses, irmãos. Enquanto estes focavam no aspecto místico da religião, aqui ele está falando das religiões, das civilizações orientais. Tá? Então as religiões dos pagãos visavam esse aspecto místico. Lembra que eu acabei de falar? Esse negócio de abrir o livro sagrado e explicar ele é coisa do judaísmo. Os pagãos não tinham isso, era o aspecto místico. O copo d'água, né? O chicote ungido, essas coisas. Aí já é muito antigo. O tambor, sacrifício de criança. Não tinha esse negócio intelectual, sabe? Vamos ler o livro. Algumas religiões tinham até os seus livros sagrados. Mas o judaísmo que começa a enfatizar isso com força, tá? Enquanto esses focavam no aspecto místico da mitologia ou especulações filosóficas, os hebreus ressaltavam as evidências históricas ou atos presenciais de Deus na história. Lembra, por exemplo, quando o povo passa o Jordão, aí Deus manda o povo fazer o quê? Fazer uma pilha de pedra. Os irmãos lembram disso? Por quê? Isso daí é algo pedagógico também. Aí toda vez que alguém passasse por ali e visse aquela pilha de pedra, eles iam lembrar do quê, irmãos? Do dia que Deus abriu o Jordão para o povo passar. Porque Deus abriu o Mar Vermelho, mas abriu o Jordão também, não é? Para o povo passar com a arca e tal. Aí depois que acontece tudo aquilo, Deus fala, ó, faz uma pilha de pedra lá, pedagógico. Então toda vez que o povo olhasse para aquilo, pensaria nisso. Da mesma forma, toda a religião judaica é assim. Olha, tem o sacrifício, mês que vem é Páscoa, né? Toda Páscoa simboliza o que para o judeu? Não é o dia do livramento, da morte dos primogênitos e a saída também do Egito? Tanto é que Páscoa no hebraico é Pesha, né? Que significa passagem. Então, é todo um aspecto ritualístico pedagógico. Eles comem a carne do cordeiro. Então, tem toda uma ritualística. Porque quando a gente vai ler o relato da primeira Páscoa, eu sempre arrepio quando eu falo de Páscoa, não, eu gosto do assunto. A gente vê lá o pai passando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Tem todo um simbolismo, um ritual. O sangue do cordeiro era uma prefiguração do sangue de Cristo, que salvava o primogênito. Tinha hebreu que provavelmente, isso a Bíblia não diz, sou eu que estou dizendo, tá? Já para deixar gravado já. Isso a Bíblia não diz, sou eu que estou dizendo. Provavelmente pode ter tido algum hebreu que não acreditou no que Moisés disse e não passou o sanguinho lá no umbral da porta. Se ele não fez isso, o que aconteceu com o primogênito dele? Morreu, foi atingido pela praga. Então, não é o sangue que é milagroso, no sangue ali do animal, entende? O que trazia o livramento, irmãos? Era a fé. A fé. Porque eles obedeciam por causa da fé. Então, por que ele matou um cordeiro, passou o sangue nos umbrais? Porque ele teve fé.
E aí depois eles comeram a carne do animal que foi sacrificado para passar o sangue. Então, é toda uma ritualística que não é à toa, é pedagógica, entende? É por isso, irmãos, que no Novo Testamento, a gente não vê mais ênfase no sacrifício de animais. Porque o sacrifício perfeito, que todos esses sacrifícios prefiguravam, já foi realizado, que é o sacrifício de Cristo. Então, os judeus, eles tiveram pelo menos 1.500 anos para analisar um negócio. E quando o negócio aconteceu de fato, eles não entenderam, né, que foi o sacrifício de Cristo. Muitos deles não entenderam e não aceitaram, né? Mas aquilo ali era Deus ensinando, olha, isso significa isso, e assim por diante, tá? Opa! A educação nos dias de Moisés, ainda está na página 17, tá? É evidente no texto bíblico que, num primeiro momento, a educação estava focada na onde, irmãos? Na família. Então veja bem como igreja, educação e família são indissociáveis. Indissociáveis, irmãos. A educação fortalece a igreja, a educação fortalece a família. Então, uma igreja forte no quesito educacional vai ter famílias fortes. Não tem como, irmãos. Não tem como. Toda vez, agora eu estou meio afastado de liderar jovem, né? Mas eu sempre gostava de fazer roda de conversa, principalmente com os meninos, né? Porque tinha assunto que a gente tratava que não dava para tratar na presença das meninas. E tinha uns meninos que falavam, caramba, cara, nunca ouvi isso. Né? Às vezes não tem um pai para conversar, né? Não tem um irmão mais velho. Aí a mesma coisa as meninas também, né? Quando tinha alguma orientação específica, as meninas falavam, caramba, nunca ouvi isso. É educação. Porque às vezes, infelizmente, quando a gente fala de educação, o que passa desapercebido? A gente associa a questão educacional apenas a português e matemática, né? Mas educação, e o autor ele fala disso, é educar a pessoa como um todo. Então educa-se para a vida também. A igreja precisa enfatizar esse aspecto. Por exemplo, lá no meu trabalho eu estava falando com o menino, né? Às vezes você vê alguém chamando a polícia à toa. Por quê? A pessoa nem sabe o que está acontecendo ali, já vai e chama, e aquilo ali não é papel nem da polícia resolver. Aí a polícia vai lá e fala, isso aqui não é para a polícia, e a pessoa fica brava ainda. Por quê? Porque faltou orientação. O que a escola deveria ensinar? Os números de emergência, poucas escolas ensinam. Desengasgamento, as escolas não ensinam. Em quais situações você deve acionar o bombeiro? Em quais situações você deve acionar a polícia? Olha o exemplo que eu estou dando, entendem? São coisas simples, coisas do dia a dia e que muitas escolas, muitos lugares não ensinam. É o pai, a mãe que vai acabar ensinando e às vezes o pai e a mãe não sabem, né? Muitas das vezes tem coisas que a gente não sabe e que deveríamos saber para educar, né? Mas a educação, como eu disse, o foco do que eu estou falando é educar a pessoa como um todo. Então a igreja precisa enfatizar isso, educar para a vida. Por isso que eu falei da questão das finanças. O que custa o pastor, o líder, chegar e falar, gente, vamos fazer aqui um seminário, um mês, sei lá, toda terça-feira, toda quarta-feira, pega um dia na semana, vamos falar sobre finanças, organização de contas, investimento. Não é pecado investir, né, irmãos? Vamos falar sobre isso. Às vezes tem alguém na igreja que é um contador, talvez um investidor já com experiência, tem propriedade para falar do assunto, sabe? Alguém que está endividado vai falar, caramba, eu estou precisando disso. Porque o cara que está endividado, muitas das vezes ele não consegue reconhecer que a culpa é dele. Ele vai falar que é quem que está fazendo ele ficar endividado? O devorador, né? O migrador, o cortador. Mas muitas das vezes não é o capeta. É a culpa da pessoa que administrou mal, né? As finanças, gastou mais do que devia, estourou o cartão de crédito, não é? Muitas das vezes acaba acontecendo isso com a gente também, né? Gastou o que não devia, aconteceu uma emergência, né? Ficou endividado. E são educações, né? São coisas para a vida, tá? Estava focado na família e tinha como objetivo a formação moral e religiosa, ok? Então, o pai era o educador mor do lar, mas a mãe também educava. E como deve ser o papel das mães e dos pais até hoje, tá bom? Os pais e as mães são educadores, irmãos. Nós somos educadores. Então, cabe a nós educar os nossos filhos para a vida, não é? Eu estava conversando com a minha mãe hoje sobre uma pessoa lá
que mora perto dela, que não ensina aos filhos a ter respeito. Aí ela tem um filho mais velho, que tem uma deficiência intelectual, e os irmãos mais novos ficam zombando do menino. Aí ele vai e bate nos mais novos. E quem está errado na história? Para a mãe. O mais velho, entendeu? Só que a mãe não ensina os meninos a respeitar o mais velho. Me perdoe, irmãos, talvez vocês discordem de mim. Mas se eu tenho um filho mais velho e um filho mais novo, e o meu filho mais novo desrespeita o meu filho mais velho, desrespeitar de uma forma feia mesmo, eu vou ser o primeiro a ir lá e dar um tapa na boca dele, né, para nunca mais fazer. Né, uma coisa muito séria. Aí eu deixo provocar, vai provocando. Aí o meu mais velho vai lá e bate no meu mais novo. Aí eu vou lá e bato no mais velho? Sendo que a negligência é minha. Então olha só o tipo de sociedade que a gente está vivendo, né? A inversão de valores já é dentro da família já, né? Imagina o sentimento de justiça que esse menino mais velho não deve ter quando isso acontece. Pô, mas o moleque estava me provocando e agora eu estou apanhando, né? É um sentimento de injustiça que está sendo semeado dentro do lar, não é isso? Então, olha só como o negócio é amplo, né, irmãos? A questão da educação. Então, como eu estou dizendo, né? Os pais e as mães são responsáveis por educar os filhos também nesse aspecto. Não só no aspecto religioso. Não é só o André, vai lá ler a Bíblia. Não é só isso, né? É também mandar o filho ler a Bíblia. Talvez quando é mais velho é mais difícil, né? 16, 17, 18 anos, já muda um pouco. Mas enquanto é mais novo, que a gente tem mais controle, é ali que a gente tem que trabalhar, não é? E realmente, às vezes falta visão na nossa parte. Porque qual é quando o pai é preocupado, né? A mãe é preocupada. Qual é a grande preocupação? Não, eu tenho que preparar meu filho para a faculdade. Não, irmãos, não é que você não tenha que preparar para ter estudos bons, mas a primeira preocupação deve ser o quê? A preocupação espiritual, não é? Então, em primeiro lugar, a preocupação espiritual. Aí depois vem, não, vamos estudar, vamos pagar um cursinho e tal, entendem? É a questão dos valores, né? Ainda na página 17, durante essa citação aí embaixo, durante os primeiros anos, a mãe era a única a cuidar da criança. O período de amamentação, o período gregário. O que é o período gregário? O período que a criança está aprendendo a falar, assimilando as palavras, tá? Mas aos 4 anos a situação mudava conforme o sexo. A menina continuava com a mãe e o menino passava para os cuidados do pai. Por quê, irmãos? Responda para nós. Por que o menino ia para o cuidado do pai e a menina para a mãe? Sim, exatamente. Mas não só o conhecimento acadêmico, né? Mas o papel de homem. Primeiro que na cultura judaica, o homem era obrigado a ensinar a profissão para o filho. Era obrigado. Aqui é diferente, né? Aqui a gente pode preparar, não tem esse peso, né, cultural. Mas ali tinha. O pai é carpinteiro. Qual que é a obrigação do pai? Eu vou ensinar meu filho a fazer carpintaria. Tanto é que Provérbios, quando diz ensina o menino no caminho que deve andar, está falando exatamente disso, sabia? Porque o Talmud fala do quê? O comentário bíblico dos judeus lá. Que o pai que não ensina uma profissão para o filho, transforma o filho, me perdoa o termo, num vagabundo. Então, é disso. Mas, é ensinar uma profissão. O que a gente tem que resgatar, irmãos? Princípios. Por que a gente tem que ensinar o nosso filho, nossos filhos, nossas filhas a fazer coisas? Por princípios. Não é? Então, mandar lavar louça, não gosta, mas tem que lavar. Né? Mandar limpar alguma coisa, não é? Não gosta, mas tem que fazer. Não é? Então, são princípios. Mas voltando na questão do pai com o menino, a mãe com a menina. Eu falei, o pai tem que ensinar o papel do homem para o menino. Porque qual que é a grande questão, não é? A criança assimila. E uma criança que cresce num lar de mulheres, que não tem a figura paterna, fica faltando alguma coisa na vida dela, seja homem ou mulher, mas principalmente o homem. Irmãos, podem pesquisar sobre isso. Geralmente, isso a nível subpsicológico, né? Subliminar, o menino, ele vai espelhar a mãe dele na esposa, e a menina vai espelhar o pai dela no marido. Então, muitas das vezes, aquela mulher que tem dedo podre, sabe? Só arruma tranqueira, muitas das vezes o pai não estava presente, na maioria das vezes.
não tinha um pai presente. Pode acontecer de ter um pai presente, em algum momento acontecer alguma coisa, né? Mudar a trajetória. Mas você pode ver, na maioria das vezes, é falta de pai presente. Da mesma forma na vida do menino. Falta de mãe presente evidencia isso também. Aí a menina cresce vendo a mãe andar de sainha curta. A menina vai andar de sainha curta, né? E eu falo para minha esposa, né? Lá no pessoal da família dela, né? Eu sempre falo, né? Para ela dar um toque. Por quê? Porque às vezes tem uma menininha pequenininha e às vezes a gente acha normal, tem 1 aninho, 6 meses, sei lá, 2 aninhos. Ah não, põe um shortzinho curto, põe uma sainha curta. Enquanto é criança, no certo sentido, tudo bem. Mas aí vai crescendo, aí tá com a saia aqui, ó, na metade né, da coxa. Aí vai crescendo. Daqui a pouco tá mocinha, tá normal. Né? Tá normal. Então é nesse sentido que a mãe cuidava da menina. Por quê? Né, no caso ali daquela sociedade propriamente dita, a mãe ensinar a menina a lavar louça, né, fazer todos os papéis da mulher dentro da sociedade judaica, mas não somente isso, ia ensinar a menina a se comportar. Ela ia educar a menina para casar, a ser uma boa esposa, que hoje não tem mais isso, né? O pai, a mãe não ensina o menino a ser um bom marido e a mulher e o homem não ensina a mulher a ser uma boa esposa. Não tem mais isso, né? A mãe, é difícil a mãe chegar na mulher e falar, ó, na filha, você tem que respeitar o seu marido, né? Você tem que honrar ele. Por que não faz isso? Porque muitas das vezes a própria mãe não faz, né? E o pai também não está ensinando, não é? Por isso que tem um monte de homem covarde. Já viu aquele moleque que vive saindo do serviço por qualquer coisa idiota? Isso não é papel de homem, né? Não é papel de homem isso. Não é, irmãos. E o homem tem que ensinar isso para o filho. Não, você é o homem da casa. Se acontecer alguma coisa, você vai ser o último a correr. Você vai ser o último a fugir. Entende? Então falta esse diálogo, essa questão educacional dentro da família. Meus pais são divorciados. Meu pai foi embora de casa quando eu ia fazer 7 anos. Eu cresci tendo essa dificuldade no sentido de não entender a sacralidade do casamento. Todo filho de pai divorciado tem isso, irmãos. Já viu aquela pessoa, aquele casal que briga e a primeira coisa que fala é separar? Por quê? Falta de referência paterna e materna. O homem e a mulher que cresce vendo os pais juntos, casados há 50 anos, né? 60 anos, para ele, muitas das vezes, a tendência é ser inadmissível isso. Então, é aquela questão da bola de neve, né? O quanto pior é, pior vai ficar. Então, o filho cresceu num lar desgraçado. O lar dele, a tendência é ser um lar desgraçado também. Pode ser que mude? Pode ser que mude. É o rompimento geracional, né? Mas os traumas acompanham a família, irmãos. Isso daí é fato. Terceirizado. A escola, né? O avô, a babá. É terrível, vai ficar pior. A questão é isso mesmo. Aí na escola os irmãos já sabem o tipo de professor que está tendo, né? Aí quando contrata uma babá, muitas das vezes não faz um filtro. Às vezes é uma mulher nojenta que fala palavrão, né? Ensina coisa errada para a criança e tal, entre outras coisas também. Então não tem mais o filtro, não tem mais preocupação e assim por diante, né, irmãos? Isso quando a mulher não separa, né? O homem e a mulher separam, o homem arruma uma mulher nojenta e a mulher arruma, perdoa o termo mais uma vez, um canalha. Aí põe um cara dentro de casa que não presta, que vai maltratar, que vai ensinar coisa ruim, entende? Que vai fazer coisas na frente da criança que não são viáveis. Porque não tem respeito, o filho é dos outros mesmo, não é filho dele, não é esse o pensamento de muitos homens, muitos padrastos, né? É lógico, tem padrasto que é pai mesmo, mas infelizmente, na grande maioria dos casos, não é pai, né? Não tem vínculo nenhum e não quer nem saber, né? Em boa parte das vezes. Então, vejamos como a educação é importante, irmãos. Indo adiante, a educação nos dias de Moisés, mais para frente... Andrade, está lá na página 18, sublinha que os patriarcas eram considerados, além de chefes de suas famílias, também profeta, sacerdote e professor do lar, né, que é um conceito que o cristianismo precisa resgatar hoje. O homem é o profeta, o sacerdote e o professor do lar. Ok? Lá na última parte, no antepenúltimo parágrafo ainda da página 18, ele vai dizer o seguinte: a instrução dada pelos pais aos filhos
passava por duas dimensões, a religiosa e a profissional. Nós já falamos disso. Então, o pai ensinava a sua profissão ao seu filho, bem como também ensinava as questões religiosas, a Torá, os comentários bíblicos ali do Antigo Testamento, tá? Na página 19, primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo. No quarto parágrafo é uma citação de Deuteronômio capítulo 6, tá? Olha o que está escrito: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua cama, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais entre os olhos. É aquela ideia que eu falei, de repetição. Repetição e repetição, irmãos. É o estilo da educação judaica, ok? Indo adiante, na página 20, no finzinho da página 19, De Vals ressalta que esse ensinamento poderia ser por meio, já muda para a página 20, de escritos, mas, não obstante, tais ensinamentos davam-se oralmente. Então o pai ensinava o filho a recitar uma passagem. Olha, filho, um exemplo, tá? Lógico que naquela época a Bíblia não era dividida em capítulos. Mas um exemplo, vamos recitar o Salmo 23. Aí ficava lá, repetindo, Salmo 23, 23, até a criança decorar. Conseguiu repetir sozinho? Vamos para o próximo. E assim por diante. E era sempre assim, tá? E qual que era a questão, irmãos? Era algo funcional. Tava lá o pai carpinteiro, marretando o negócio lá. O filho olhando, vendo como é que faz. E ele conversando com o filho dele. Tá, vamos repetindo, e o pai martelando, sei lá, serrando a madeira lá, né? E conversando com o filho. Filho, vamos lá carpir um lote. Enquanto estava carpinando, era assim que se dava a educação nesse período, ok? Na página 21, irmãos, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: Claudino Piletti e Nelson Piletti enfatizam o rigor e a disciplina severa que a Bíblia exigia dos pais no processo de ensino dos filhos, aconselhando em momentos específicos o uso da vara. Então, o mundo hoje, me perdoem, é um mundo maldito, irmãos, que quer tirar, a gente chama de pátrio poder. O que é o pátrio poder? O poder que o pai e a mãe têm sobre os filhos, inclusive o poder de correção física. É lógico, a gente não deve bater no nosso filho para machucar. O intuito não é machucar. O intuito do castigo físico é corrigir. Então, o ideal não é machucar. Entende? Tem pai que exagera, mãe que exagera, né? Deixa com roxo, machuca. Isso daí já é abuso, né? Mas bater com o intuito de correção, você bate com moderação. Você não vai lá e arrebenta igual... Não é assim que funciona também, né? Porque eu já vi gente usando essa passagem como desculpa para arrebentar com os filhos. Como eu disse, não é assim que funciona. Como eu falei, a questão do pátrio poder, né? A sociedade maldita e tal, não é só em relação aos nossos filhos. Qual é a política hoje no mundo, irmãos? É tirar o ladrão da cadeia, não é? Não, tadinho, vítima da sociedade. Que vítima, irmãos? Tem que pagar pelo que fez. Aí o cara mata, estupra, rouba, bate, agride, bate no idoso, atropela uma criança quando está fugindo. Aí vem um abençoado, para não dizer outra coisa, né? E fala, tadinho, é uma vítima do capitalismo, é uma vítima da sociedade. Isso daí é um ensinamento completamente antibíblico, irmãos. Completamente antibíblico. Porque errou, paga-se pelo erro, não é? Eu particularmente, eu não sou contra colocar o ladrão lá, o bandido, numa masmorra, né? Eu não acredito que tenha que ser assim. Mas eu acredito que o sistema carcerário, né, a cadeia, tem que ser um negócio sério. Aí a gente vem entrando no celular, agora tem visita íntima, né? Graças a Deus acabou a saidinha, né? Não tem mais saidinha desde o ano passado. Quem foi preso a partir de abril, salvo engano, não tem mais saidinha. Quem estava preso antes de abril ainda tem direito à saidinha. Graças a Deus, pelo menos isso acabou. Mas hoje tem visita íntima, tem um monte de regalia. E direto os caras ficam fazendo rebelião, né? Tem droga lá dentro da cadeia. Como eu disse, eu não sou a favor de torturar o preso. Lógico que não. Mas o sistema carcerário deveria funcionar de fato. O cara pegou 20 anos.
vai ficar 20 anos preso. Eu acho assim que a lei nossa brasileira falha, as pessoas cometem crime e assim, você matou, você é julgado, ou vai lá e como você é réu primário, você pode pagar em cesta básica, Então, serviço comunitário, ou coisa do tipo. E aí o cara vai fazendo. aí você vê relatos de pessoas que já foi preso mais de 20 vezes, né? Exatamente. Mais de 20 passagens pela O polícia. cara já é conhecido pela justiça várias vezes. E assim, passa os governos federal, não sei o quê, e Continua a mesma coisa. Vai piorando no caso, né? O que acontece? O bandido, ele tem vantagem. Por quê? Perguntar para os irmãos. Qual que é o maior crime que alguém pode cometer? Matar alguém. E qual que é a maior pena no Brasil? Salvo engano, hoje é 40 anos. O maior período que o cara pode ficar preso. Então, o maior crime, matar. A maior pena, reclusão. Já está em desvantagem. Entende? Não tem nem prisão perpétua, sabe? Então já está em desvantagem. Por que eu digo isso? Porque toda pena é uma forma de desencorajar o delito. Só que a lei está frouxa, a pena está frouxa. O que o criminoso faz? O crime compensa. Essa é a mentalidade. Não, eu vou ficar rico, sei lá, vou ter carro, as menininhas vão gostar de mim, que é esse o pensamento deles, né? Sou o dono do negócio, aí tem os funk que alimentam a mentalidade criminosa, né? Além das drogas e tudo mais, o cara vai crescendo, problema educacional, consequentemente não tem punição e assim por diante, irmãos. Eu estava vendo no jornal, eu vi uns 3 crimes assim. E cara chapado assim, bebeu, o cara morreu várias famílias. E assim, o cara fica preso lá, mas depois passa um tratamento lá. Fica por elas, né? Elas por elas. Cesta básica, o serviço comunitário, assim. E a família lá fica. E a gente já vê que a própria Bíblia já orienta de outra forma, né? Como a gente está vendo, a gente falou a questão da vara nos filhos, né? Castigo, né? O castigo é uma forma educacional também, né? O trauma é educacional. E até Deus faz isso com a gente, né? Permite, às vezes, que certas coisas aconteçam para a gente se ligar. Para a gente pensar, nossa, eu estou andando por um caminho errado. E aí a gente vai e se corrige. 1.2, irmãos, na página 21, isso é importante. Além das casas dos pais, havia outros espaços e agentes para instruírem os jovens israelitas. Aí ele vai citar, nas caravanas, o que é caravana? Quando eles saíam em grupo para outro lugar, né? E junto aos poços, à porta da aldeia, assistindo os debates dos anciãos, nos santuários ou no templo em Jerusalém, onde ouvia cantar diversos salmos, porque lembra-se que a cantoria, os louvores são didáticos também. Tanto é que o livro dos salmos são hinos, não é? É isso que eles cantavam naquela época. E as narrativas das recordações históricas atreladas às festas do povo são os espações enumerados por devotos. Então vamos lá, irmãos. Os feriados. Até hoje, o brasileiro não tem noção nenhuma disso. O feriado não é para encher a cara, né? Igual a molecada faz. Não, vai ter feriado, vou encher a cara, não sei o quê. Aí tem um monte de baladinha aberto, né? Anteriormente ao feriado e tal. Feriado não é para isso. Na época dos judeus também não era. As festas nacionais eram festas pedagógicas. Por exemplo, dia 7 de setembro. No Brasil, comemora-se o quê, irmãos? A independência. É feriado nacional. Não se fala nada disso, né? Na televisão, nas escolas. 15 de novembro, proclamação da República. Não se fala nada disso. 20 de abril, Páscoa. Tiradentes é 21. Tiradentes é 21. Páscoa, irmãos. O que o crente está dando para o filho? Ovo de Páscoa. Cada um dá o que quiser para os filhos. Eu não dou ovo de Páscoa para o meu filho. Eu dou chocolate, mas ovo de Páscoa eu não dou.
Inclusive, esse ano, lá em casa, eu quero fazer um jantar, né, uma ceia de Páscoa, um negócio voltado mesmo. É uma experiência que a gente está fazendo, né? A gente fez uma ceia de Natal, uma coisa bem voltada mesmo para o Natal. O brasileiro não tem esse costume, né? De discutir com a família, discutir com os filhos o significado do negócio. Entre os judeus até hoje é assim. É Páscoa, vamos fazer a festa da Páscoa. A pechar, né? Aí tem as festas e tal. Pedagogia. Natal, o que mais tem é Papai Noel. Nem nas festas dos crentes tem menção a respeito do nascimento de Cristo, né? Vamos lá, outro exemplo. 22 de abril, dia do que, irmãos? 22 de abril de 1500. Descobrimento do Brasil. É culpa de quem não sabe? Não é, irmãos. É porque a sociedade brasileira não enfatiza isso, irmãos. Não enfatiza. Pode falar, irmão. Então, da Páscoa, assim. Porque, biblicamente falando, assim, na Páscoa, passava o sangue nas coisas assim, nas cidades, eles comiam o cordeiro, né? Sim. E hoje é proibido comer carne. Para os católicos. Para os católicos. Uhum. É uma heresia. Vamos colocar assim. O que acontece, na verdade, é o seguinte. O irmão já foi católico? Não. Para os católicos tem um período da quaresma. Esse período da quaresma começa acho que é depois carnaval, né, no dia de cinzas. Começa no dia de cinzas e acaba na sexta-feira santa. Então no dia da Páscoa mesmo eles já podem comer carne. Mas até a sexta-feira santa eles não podem. Ou eles podem se privar de outras coisas também, de café, sei lá, de cigarro, né, eles fumam lá. Podem se privar de outras coisas também. Mas na Páscoa em si, eles até podem comer a carne do cordeiro lá, se eles quiserem. Inclusive tá caro pra caramba, né? A carne do cordeiro. Mas a questão do feriado, vocês veem, o brasileiro não tem essa noção cultural. E a gente deveria cultivar isso, né? Tanto na igreja quanto na nossa própria família. Como eu citei, 22 de abril, hoje é dia 31 de março, eu perguntei para o meu menino hoje, eu ensinei para ele, né? 31 de março de 1964, o início do regime militar. De março de 64 para 1º de abril foi o dia do golpe militar, né, que eles dizem. Então, o brasileiro não está conhecendo de nada da sua própria história. Não ensinava. Hoje, cortaram. Que é coisa importantíssima, né? Importantíssima para nós, irmãos. Até a igreja hoje falta em muitas coisas, né? Infelizmente. Mas... Eu tenho uma... Eles cantavam em uma nacional. Aí foi diminuindo, aí ficou uma vez só na semana, depois uma vez no mês, hoje tem escola que nem canta mais. Vamos lá para o 1.3, irmãos. Página 23. E aí depois a gente já vai para o capítulo 2, tá? No pós-cativeiro. Apenas tardiamente o ensino escolar é organizado e atestado em Israel. O que ele está dizendo aqui? Que num primeiro momento não existia escola. Como assim? Não tinha um espaço, um lugar organizado para aprendizado. No primeiro momento, era o pai e a mãe, né? Como a gente estava discutindo aqui agora. Depois começou a ter a escola, né? O ajuntamento lá dos judeus. Só que o que o autor discute e que nós precisamos discutir também nesse primeiro momento? Quem ia para a escola, irmãos? Só os meninos. As meninas não tinham educação, tá? Inclusive, alguns comentaristas judaicos da antiguidade diziam que era preferível você queimar a Torá do que ensinar ela para uma mulher. Olha só o pensamento deles, né? Que era um pecado terrível educar uma mulher. Depois o negócio vai mudando. Só que quem vai ser o primeiro mestre de fato até alunas, irmãs? Irmão, Jesus. Você vê que Jesus ele tinha alunas, ele tinha seguidoras e ele valorizava elas. Isso daí é um conceito novo, irmãos. E o próprio Jesus que traz isso daí para nós. Tá? Isso aí é uma coisa muito interessante de ser discutido, porque a educação é para todos. Né? O ensino bíblico é para todos. Inclusive é importante sim que todos nós tenhamos conhecimento bíblico, homem e mulher,
para ensinar os nossos filhos. Como que vai vir um camarada hoje e vai dizer, não, a mulher não pode aprender Bíblia? Graças a Deus, eu pelo menos nunca vi ninguém falar isso hoje em dia, né? Mas vamos supor que tivesse. Como que vai falar isso, irmãos? Não tem condições disso, né? Como que a mãe vai cuidar da educação dos filhos se ela não conhece a palavra? Então, Jesus, principalmente, é o principal responsável por mudar esse conceito, tá? Então, a partir de Cristo, nós temos alunas de Bíblia, ok? Vamos lá, capítulo 2, Evangelhos e Educação, Jesus Cristo como educador. O que a gente precisa ressaltar num primeiro momento, irmãos? Jesus, ele é o nosso modelo de educador. O maior modelo de todos, irmãos. Jesus, ele educava com humildade, ele educava com qualidade, ele educava com seriedade, ele tinha compromisso com o que ele estava fazendo e ele educava em todos os momentos. Uma vez lá no meu serviço, quando eu tinha pouco tempo, né? Eu tinha uns 2 anos lá, aí me colocaram para trabalhar com um cara que ele era muito experiente, muito bom no que fazia. Aí eu falei para ele, cara, me ensina aí, eu quero aprender a trabalhar igual você. Aí ele falou, calma, cara. Se eu ficar te falando o serviço inteiro que você tem que fazer, você não vai aprender. Então vai me observando, vai aprendendo, quando você tiver dúvida você pergunta e aí você vai aprender de fato. Aquilo ali acendeu uma lâmpada na minha cabeça, porque de fato educação é isso. Por exemplo, última ceia, irmãos, um dos principais ensinamentos de Jesus foi com a boca dele? Não, ele se despe, enrola a toalha no corpo, senta e lava os pés dos discípulos, sem falar uma palavra. Depois ele começa a discorrer a respeito do que ele fez, né? Pedro, não, você não vai lavar meu pé. Jesus, não, se você não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então lava o pé, a mão, o corpo inteiro. Aí Jesus fala, não, somente o pé é necessário. Porque Jesus queria dar uma lição de humildade para eles, né? E assim por diante. Então eram ensinamentos práticos. Por exemplo, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela vai embora, aí os discípulos chegam, Jesus fala para eles do nada, né? Eles tinham ido buscar comida, os irmãos lembram da passagem, né? E aí eles retornam, e aí Jesus diz, olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E aí eles ficam, será que alguém trouxe comida para Jesus? Aí Jesus fala, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então olha que ensinamento, né? Ele aproveita da ocasião para ensinar algo para os discípulos. Da mesma forma, em diversos momentos, ele dava lições práticas. Ele não ficava só naquele negócio, discurso. Ele aproveitava de questões do dia a dia, né? Tanto é que a maior lição de Cristo é a própria crucificação. Né? Mas a forma como ele lidou com Pedro, por exemplo, no chamado de Pedro. Lembra quando Pedro está pescando, não pesca nada, Jesus aparece, fala, joga a rede do outro lado, aí ele vai lá e pesca inúmeros peixes, acho que era 152, 153 grandes peixes, né? Ele até dá um número de peixe lá. E aí depois, quando Jesus vai resgatar Pedro, ele faz a mesma coisa, né? Pedro, joga a rede do outro lado. Quando ele vai ter aquela conversa, né? Pedro, tu me amas, não é? Então Jesus faz a mesma coisa, lições práticas. Então é por isso que eu estou falando, irmãos, Jesus é o nosso maior educador, principalmente pela humildade, irmãos, e pelo compromisso que ele tinha. Só que olha só, a gente tem que tratar a questão da humildade. O pastor Roberto falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Ele falou, humildade não é chinela havaiana no dedo do pé. E é verdade. Tem aquela falsa humildade, sabe aquela pessoa que fica se diminuindo? Não, que isso? Não, irmãos, falsa humildade é safadeza até, né? O que é a humildade? É a disposição em entender que a gente não é perfeito, que a gente pode aprender, que a gente pode errar, que a gente deve se corrigir e assim por diante. Jesus, ele era humilde, ele ensinava com humildade porque ele se aproximava dos mais pobres, dos mais vulneráveis também. Só que Jesus, ele era veemente nas palavras dele. A gente vai ver várias vezes que os fariseus chegavam elogiando Jesus e Jesus nem ligava pro elogio deles. Jesus já falava o que para eles? Raça de víbora. Né? Várias vezes Jesus já chegava corrigindo eles e assim por diante. Então, por isso que Jesus é o nosso maior modelo, ok? Ainda continuando no capítulo 2, irmãos, vamos lá, na página 28... no 2.1, ok? Assim é proposto para nós olharmos para a prática educativa de Jesus a partir de 3 aspectos. Primeiro aspecto, onde Jesus ensinava, irmãos?
E aí, onde Jesus ensinava? Qualquer lugar. Sinagoga, na praia, nos montes, não é? Na casa das pessoas, nos jantares. E a quem Jesus ensinava? Qualquer um que estivesse disposto a aprender. Seja um mestre religioso, seja uma meretriz, né? Uma mulher da vida, seja até um publicano, um pecador, um corrupto, seja lá quem fosse, estava disposto a aprender, Jesus ensinava. Então, Jesus ensinava em qualquer lugar, qualquer oportunidade, qualquer pessoa. Como Jesus ensinava, irmãos? Com humildade, com compromisso, e o principal meio de ensino, as parábolas, não é? O principal meio de ensino de Jesus era as parábolas e os discursos, ok? E o que Jesus ensinava? Palavra de Deus. Alguém pode pensar, eu pensava assim, né? Que os ensinos de Jesus saíam da cachola dele. Não, irmãos. Todo o ensino de Jesus era ensino bíblico. Ele tirava o ensino dele do Antigo Testamento. Esse é o ponto principal que a gente precisa entender. Jesus não inventou nada, irmãos. Jesus não trouxe nenhum ensinamento novo. Jesus só resgatou princípios do Antigo Testamento. Só o que estava escrito lá ele trouxe, explicou, aplicou, mostrou como é que era. Entendem? Tanto é que a grosso modo, tá? Entenda o que eu estou dizendo. A grosso modo, vou enfatizar, a grosso modo, o Novo Testamento não ensina algo novo. O Novo Testamento é a interpretação clara do Antigo Testamento. Porque as epístolas tratam de problemas e explicam a doutrina cristã, baseada no Antigo Testamento. Ok? Então Jesus ensinava baseado no Antigo Testamento. Indo adiante, Jesus como modelo de educador. Na página 29, vai entrar no último parágrafo naquilo que eu já falei. Os rabinos no tempo de Jesus ensinavam apenas para homens. Na página 30, ele vai falar como Jesus se comportava diante dessa prática que ele chama de discriminatória, e de fato é, né? Página 34, irmãos, isso é importante. 2.3. A mensagem que Jesus ensinava. O que Jesus ensinava ao ponto de ser tão cativante? Por que ele está dizendo que Jesus era cativante, irmãos? Porque quando Jesus ensinava, multidões se reuniam, não é? Então não era só a eloquência de Jesus, era a forma como ele ensinava. Os irmãos vão bem lembrar que tem relatos no Evangelho que dizem assim: e ele ensinava como quem tem a sua própria autoridade, não como os escribas. Porque como que os mestres da lei ensinavam? Eles pegavam um texto e ficavam comentando o comentário do texto. Então ele pegava lá, por exemplo, Isaías. Aí ele via o que os outros sábios falavam a respeito de Isaías. E aí ele só fazia um comentário em cima do que outros homens disseram. Jesus não. Jesus ele pegava o texto e mostrava o que o texto dizia, aplicava o texto e tudo ali, ele mesmo falando, ele mesmo ensinando com a própria autoridade. Ele não falava, olha, fulano disse, ciclano disse. Por quê? Porque a maior autoridade é o próprio Jesus, não é? Qual que é a diferença entre Jesus e nós? Eu não disse agora há pouco, alguns minutos atrás, que a gente faz teologia na história. A gente que é falho, irmãos, a gente precisa recorrer a outras pessoas, a teólogos do passado, aos pais da igreja. Jesus não precisava. Haja vista que tem uma diferença entre nós e Jesus, né, irmãos? O melhor dos teólogos não chega nem no pó da sandália do próprio Cristo, né? Então Jesus não precisava recorrer a ninguém. Ele mesmo já trazia o ensinamento dele. Mas ressaltando que Jesus ele não trazia ensinamentos novos, tá? Ele simplesmente interpretava, buscava e baseava o seu ensino no Antigo Testamento. Antes da gente ir para o intervalo, irmãos, vamos discutir o capítulo 3. A educação cristã no período... Peraí que voltou... Ah, não, tá aqui. No período apostólico, na página 39, a igreja cristã primitiva tinha duas tarefas essenciais. Quais são, irmãos? A pregação e o ensino. Exatamente, irmã Rosa. Pregação. O que é o pregar? Ide por todo mundo e anunciem o evangelho. Jesus é Cristo, ele é Senhor, ele é o próprio Deus encarnado. Mas Deus também, o próprio Cristo, nos dá a responsabilidade no ensino.
Então é por isso que o autor do nosso livro, ele trata a questão da educação cristã dentro desse período apostólico. Nós tivemos os apóstolos que escreveram as suas epístolas, né? Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, a epístola aos Hebreus, são epístolas educativas, tá? O foco principal dessas epístolas é educar, por isso que trata de problemas e assim por diante. E aí ele vai discutir, por exemplo, aqui ainda dentro da página 39. O destaque do Evangelho de Mateus, está lá no terceiro parágrafo, encontra-se na ordenança de Jesus a ir, bem como no verbo ensinar, que aparece no gerúndio. O que é o gerúndio, irmãos? O gerúndio é um verbo aplicado ao presente. Então, geralmente, um verbo que termina em NDO é um verbo no presente. É um verbo no gerúndio, fazendo, olhando, ensinando, termina no NDO, ado, indo, ando. Então, ensinando, ou seja, é um ato contínuo. A igreja nunca para de ensinar também, nunca para de pregar, ok? Página 40. Página 41. O ensino nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo insere a função de mestre, irmãos, entre os principais ofícios da igreja. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, ele reforça a diversificação dos ofícios, destacando 3 como especiais. Aí ele cita aqui, E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois os dons de curar, socorro aos governos, variedades de línguas. Então ele está colocando no rol dos dons, da liderança, da administração eclesiástica, o doutor, que é o ensinador, o professor. Então a gente já pode entender, irmãos, a partir daí, como eu já disse várias vezes ao longo dessa aula, que o ensino ele é inseparável da administração eclesiástica. Qual é um dos requisitos principais do obreiro, irmãos? Apto a ensinar. Não é isso? Aquele que maneja bem a palavra de Deus, aquele que esteja apto a ensinar. O que é alguém que está apto a ensinar? Alguém que conhece as Escrituras. O que é manejar bem a palavra de Deus? A ideia do termo manejar é alguém que é habilidoso, igual um açougueiro que corta a carne bem retinha, assim, sabe? Bem bonitinho. Alguém já viu um sushi man trabalhando? Coloca um vídeo depois do cara cortando peixe. É uma habilidade tremenda, faz rápido e tal, até joga para cima, corta. Habilidade. Um cara que começou hoje não tem condições de fazer igual, mas ele já tem anos de experiência. Então, essa ideia de manejar a palavra é alguém experimentado, alguém que já tem uma caminhada. Você já está há quanto tempo no curso teológico? Então, 2 anos e meio. Fora o tempo antes que você tem. Então, maturidade, já vai vindo, já vai estudando e tal, aí depois faz outro curso, outro. Entende? É a vida do ensinador, irmãos. A vida do ensinador, é o eterno aluno. Eu já conheci pessoas que acham que porque fizeram um curso de teologia não precisa fazer mais. Eu pretendo fazer um curso caríssimo aí, não vou fazer propaganda não, mas eu pretendo fazer um dia, não tenho condições agora. Mas um dia eu quero fazer, porque é bom. Não que o do IBAD não seja, é excelente. Eu fiz, ministro aula, muito bom. Para mim é uma das melhores grades curriculares, mas é bom que nós venhamos também a conhecer outros métodos de estudo. Outros professores, outros cursos, isso daí é essencial, irmãos. Porque senão vira uma bolha, Vira uma bolha. Eu vou na Assembleia de Deus, só ouço assembleiano, para mim batista não presta, presbiteriano não é assim que a gente tem que pensar. Então, é bom, às vezes a gente tem curso intensivo, sabe aquele curso que é mais reduzido, de 1 semana, de 1 mês, tem vários cursos assim. Esses dias, um amigo meu estava fazendo um curso de pneumatologia, que era um curso de 1 sábado só. Só que era um curso intenso, dava o sábado inteiro. Aí depois você vai ficar com material, você pode fazer consulta, você pode assistir a aula de novo, que ficou gravada. Entende? Então, é o aperfeiçoamento contínuo. Tinha um obreiro na igreja que eu me converti lá, que ele dizia, no meu quarto eu durmo cercado por 8 bíblias de estudo. Uma vez deu uma vontade de falar para ele, mas eu não falei. Não adianta dormir do lado da Bíblia, Tem que ler ela,
Então, e infelizmente, pelo jeito, né, a forma como ele ensinava, parecia que ele não lia muito. Mas olha aí o grande problema do negócio, né? Então, o ensinador é um eterno aluno, irmãos. Nós, para sempre, se nós gostamos do negócio, é importante que nós venhamos a ter essa mentalidade. Olha, acabei o curso. Aqui nós temos, eu tô louco para montar a turma do avançado. A gente precisa de pelo menos 10 alunos, a gente tem 6. Aí esses 6 alunos que a gente já tem estão esperando mais 4 para a gente poder montar a turma do avançado, que são mais 16 livros. Que é fenomenal o curso também, irmãos. Fenomenal. O curso médio é muito bom, excelente, mas o avançado, irmãos, é top, muito bom mesmo. O que muitas das vezes um cara, quando termina um curso, acaba fazendo? Fica cansado, porque o curso cansa, né? Acabou o curso, a gente quer um descanso. É até bom descansar, mas qual que é o problema de você dar um tempo? Não é nem só isso. Exatamente, é você não querer voltar mais. Não sei se alguém de vocês treina, faz academia. Você está lá naquele ritmo, fazendo academia todo dia, sei lá, lutando e tal. Aí você falta uma semana. Você voltar de novo, irmãos. Não é uma luta miserável? Ou na dieta, né? Sei lá, você está numa dieta lá, fazer uma dieta. Sei lá, você furou a dieta, você voltar depois, né, já fica um pensamento ali. A mesma coisa no estudo. Então é bom que a gente aproveite o ritmo, né? Não, já estou estudando, vamos fazer. Até porque o curso, aproveitar esse pequeno tempo que a gente tem antes do intervalo para terminar o capítulo 3, não é um curso pesado, se a gente for parar para ver. Nosso curso não é pesado, irmãos. É semipresencial, é 1 aula por semana. O livro tem só 5 capítulos por unidade. Dá para ler 1 capítulo por dia. Não sei se vocês já fizeram a experiência. Quantos minutos mais ou menos você gasta para ler 1 capítulo só do livro? Não dá meia hora, irmãos. Não dá meia horinha. É igual eu já citei brincando várias vezes. Né? Você vai no banheiro com o livro, até você terminar você já lê 1 capítulo. Não é verdade? Então, tem várias formas de você ir assimilando esse conteúdo e não é pesado. Não sei se os irmãos já fizeram faculdade, dependendo da faculdade que faz, né? É extremamente corrido, né? Porque tem TCC, tem trabalho, aí depois tem prova. Aí, enquanto você está fazendo TCC, você tem que estar estudando para a prova também, né? Aí às vezes tem trabalho de campo que você tem que apresentar. Aí tem aquela correria toda, você não consegue fazer outra coisa. Né? Então, são cursos pesados. O nosso curso, se for parar para ver, não é pesado, irmãos. Não é pesado. Então vai de cada um, né? Eu gosto de ler, se você for pegar meu livro, ele é todo grifado e tal. Porque dá para ler o capítulo mais de uma vez. Então tá aí já o ouro do negócio, tá? Indo adiante, irmãos. Na página 42. A gente está quase acabando o 3º capítulo, tá? Na segunda citação ali no 2º parágrafo. O modelo de educação cristã proposta por Paulo tem Cristo como modelo. Aí ele vai citar: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o que, irmãos? Meninos inconstantes. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Quem não tem conhecimento, quem não investe em estudo é inconstante. Essa palavra menino vem de infantil. Quem não tem maturidade na fé, quem não é experimentado. E o pior de tudo, o menino é inconstante, porque não tem força de firmeza. Não consegue se manter. Né? Aquele negócio de montanha-russa, né? Isso que ele está dizendo. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Então é o cara que procura o profeta da oração forte, né? Que faz o voto, nada quebrado, nada faltando, nada falta fora do lugar, não é isso? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então quem não tem conhecimento bíblico vai na igreja do falso profeta. Vai pagar para o falso profeta falso profetizar na vida dele. 100 mil reais por mês, irmãos. Meu salário do ano não chega a 100 mil reais, e do cara é 100 mil reais por mês. Enganando os outros, né?
fingindo profecia, fingindo movimento pentecostal. Terrível, né, irmãos? Terrível, 100 mil reais por mês. Mesmo no limite bíblico, como foi essa, não tem contato de pregar que seja pouco? Aí teve. Dá vontade de bater em Satanás, né? Ele é fogo puro. Não é fogo. Ah, eu não tenho paciência também. Mas dá pra gente misturar as coisas realmente, né? Não é porque a gente estuda, né? Os irmãos sabem disso. Que a gente gosta do ensino que a gente vai ser frio, né? O quanto mais a gente estuda, mais quente o negócio tem que ser, né? E isso é mais pura realidade. Eu começo a enxergar algumas coisas da forma. Não, isso é fato. Aí é por isso que os outros chamam a gente de frio, porque a gente não começa a aceitar qualquer coisa. Eu vou citar um exemplo para os irmãos, da minha vida, que tem a ver com alimentação. Eu nunca tinha experimentado aquele chocolate cacau 90%, sabe? Depois que eu comi aquele negócio, eu não consigo mais comer chocolate devagarinho. Que é chocolate que é de gordura pura, né? A gente consegue sentir a diferença do gosto. É a mesma coisa na igreja, irmãos. É a mesma coisa. Quando a gente come uma comida de qualidade, a gente não aceita palha a mais. Muito séria. Muito séria. Muito séria. Então é por isso que os outros chamam a gente de frio, porque tá os outros rodando lá no reteté com um monte de besteira sendo pregado, e a gente tá lá pensando, nossa, que heresia, né? Sei lá, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E aí as pessoas vêm falar lá, tá frio porque tá estudando. Não, a gente tá quieto porque a gente não tá aceitando o falso ensino, não é isso? E esse é o nosso fardo, né, irmãos? Página 43, para a gente encerrar o capítulo 3 e ir para o nosso intervalo. Último parágrafo. Aos seus companheiros de trabalho missionário e pastoral, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de escolher pessoas para o ministério que sejam aptos para o ensino. Ó a citação: no tempo de Timóteo, como hoje, uma das qualificações dos oficiais da igreja é que saiba ensinar, irmãos. Então não cabe mais, nós não podemos mais viver na era da ignorância cristã. Se eu estou numa igreja e o meu pastor tem a ousadia de dizer que não gosta de estudar a Bíblia, eu saio dela, irmãos. Pelo amor de Deus, né? Já não basta o presidente, que já falou um monte de vezes que não gosta de ler, né? Que não gosta de estudar. Agora o pastor também vai falar que não gosta de estudar, que não gosta de Bíblia. Não é assim, né? Não é assim. Então, a própria Bíblia já orienta. Olha, sou um pastor presidente, quero consagrar fulano, ciclano para o ministério. O que eu devo observar primeiro, irmãos? Ele tem a vida com Deus? É um homem, uma mulher que anda em santidade? Beleza. Próximo passo, está apto para ensinar? Tem conhecimento bíblico? E quando a gente fala apto para ensinar, irmãos, só para a gente deixar bem claro, para a gente encerrar o capítulo, não é assim ensinar no microfone não, tá? Dar o culto de ensino, não. É saber de Bíblia, é estudar a Bíblia, é saber do que está falando, é saber as diretrizes. Esse é o apto para ensinar. Porque eu já disse na nossa aula que ensinar não é só ficar falando, né? Ensinar é mostrar como é que faz, não é isso que Jesus fazia? Lavou o pé dos discípulos e assim por diante. Então o apto para ensinar é isso, ok? Então não é dar aula homilética perfeita, né? Não é isso que a gente está falando, não. O apto para ensinar é conhecer as Escrituras, estar a par do que a Bíblia está dizendo, ok? Então não é necessário que primeiro você tenha mestrado em teologia, doutorado em teologia, não é isso que a Bíblia está ensinando. É você saber pelo menos o beabá, conhecer a sua fé, conhecer as bases do cristianismo. E aí, irmãos, é daí para melhor, é daí para adiante, ok? Vamos lá, irmãos, capítulo 4, mas a gente volta no capítulo 4 depois do intervalo, tá bom? Capítulo 4, a educação cristã do período medieval ao da reforma. O que é o período medieval, irmãos? O período medieval é aquela época que vai mais ou menos do século II até mais ou menos o século XVI, tá? Então é todo esse período, mais ou menos 1.400 anos, 1.300 anos.
Então é desse período que ele vai tratar. A gente está lá na página 49. O ensino na era medieval. George vê esse período como um esfriamento do entusiasmo educacional na igreja. Com o advento da institucionalização da igreja, em meados do quarto século, o que aconteceu em meados do quarto século, irmãos? Os irmãos lembram? A institucionalização da igreja, é onde a história nos contam, lá de Constantino, né? Que vai, depois o Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? Uma decretação do imperador de Roma. Vai declarar o cristianismo como sendo a religião oficial do Estado. Então o cristianismo deixa de ser perseguido agora e é a religião oficial do império. Então a partir desse momento o autor está falando que começou a ter um esfriamento da educação no ambiente cristão, ok? Em meados do quarto século houve o batismo em massa, que foi com isso que eu falei, ou seja, um grande número de pessoas foi iniciado no cristianismo sem preparo algum. O que ele está dizendo? Um monte de gente começou a se batizar só por conveniência. Então agora, o cristianismo é a religião oficial do império, então compensa ser cristão. Vamos se declarar cristão, vamos se batizar, vamos frequentar a igreja, porque agora é conveniente. Não era nem pela salvação, era pela conveniência, estava na moda, né? E ali, no finalzinho da página 49, na citação, ele traz para nós a seguinte informação. Parecia que a igreja havia crescido muito, mas, na realidade, o crescimento era mais uma participação nominal, como eu disse. Durante a era medieval, havia grandes dificuldades e até a negligência do ensino. Em consequência, alastrou-se a ignorância e surgiram muitas práticas erradas e até sincretismo. Os irmãos lembram o que é sincretismo? Sincretismo é a mistura de religiões. Então começou a misturar cristianismo com coisa pagã ali, tá? Desde a antiguidade e durante a Idade Média, o ofício docente na Igreja Católica Romana era conhecido como magistério. Então o que aconteceu, irmãos? Os cristãos comuns, nessa época, começaram a deixar de estudar a Bíblia. E o estudo bíblico e o ensino também passou a ser responsabilidade exclusiva do sacerdócio, dos padres e do pessoal que era mais envolvido na igreja. Tanto é que nesse período surge o termo que hoje nós conhecemos como leigo. O que era o leigo? Aquele cara que não era apto a ensinar, que não tinha participação sacerdotal na igreja. Então os padres eram os grandes responsáveis pelo ensino, inclusive também os grandes responsáveis pelo estudo bíblico. Nesse período, o autor vai começar a falar também aqui no capítulo 4, vai aparecer os monastérios. O que eram os monastérios? É onde os monges viviam. Os monges eram aqueles homens que eram dedicados ao estudo bíblico. A vida monástica, né? Vida ascética, eles se separavam do mundo e viviam somente para aquilo ali. Dali vinham os padres, os sacerdotes. Depois vai ter também os monastérios para as mulheres também, né? Onde tinha a madre superiora, ali tinha as freiras, elas se consagravam. Então tinha os conventos só para as mulheres e tinha os monastérios para os monges, tá? Mas o povo como um todo não sabia nem ler. Não sabia nada da Bíblia, o que o padre falava, o que a igreja falava era lei. Estava dito. Eles não eram incentivados a ler, muito menos não liam, porque a Bíblia era só em latim. As missas eram em latim. Então quem não falava latim não entendia o que estava se passando na missa e não tinha condições também de aprender a Bíblia. Então quando o cara ia para o monastério, ele ia virar monge, né? Qual que era a primeira coisa que ele aprendia? O latim. A segunda coisa, teologia. Porque sem latim ele não saberia, não teria condições de aprender teologia. É por isso que no capítulo 5 a gente vai ver, uma das primeiras coisas que Martinho Lutero faz é traduzir a Bíblia para o alemão, que era a linguagem do povo. E aí agora todo mundo poderia começar a ler a Bíblia, tá? Então vamos lá, vamos analisar um negócio aqui. Os crentes, os cristãos, não tinham acesso às escrituras.
o que a igreja pregava era a lei. Se o pessoal começasse a ensinar heresia, ensinar um monte de abobrinha, o povo ia acreditar, porque eles não tinham acesso às escrituras. Era a igreja o meio oficial de interpretação das escrituras, irmãos. Então, olha só, era o período da ignorância espiritual. É óbvio, os sacerdotes da igreja, os doutores da igreja, eram homens extremamente cultos, irmãos. Eles tinham muito conhecimento bíblico, eles conheciam muito a respeito de filosofia, ciências naturais. É por isso que eles eram também filósofos, eram homens de letras, eles tinham conhecimento acurado. Mas o povo como um todo não tinha nem nada que passasse perto desse conhecimento, tá? Capítulo 4 ainda, na página 51, o 4.2, o autor vai falar do ensino na era da Reforma Protestante, irmãos. Lembra que eu acabei de falar? Martinho Lutero, uma das primeiras coisas que ele faz é traduzir a Bíblia para o alemão. Martinho Lutero, ele fica doido da vida quando ele se depara com as indulgências. O que eram as indulgências, irmãos? Era a venda do perdão de Deus. Então, o Papa Leão X, que era o Papa da época, ele queria deixar sua marca no mundo. E qual que era a marca dele? Era a construção da Basílica de São Pedro. Se vocês buscarem fotos, imagens lá de Roma, onde hoje é o Vaticano, vocês vão ver a Basílica de São Pedro. Está lá desde o século XVI. A maior basílica do mundo. Imensa, imensa, imensa. Foi construído na época de Martinho Lutero. E o que eles precisavam? De dinheiro. E qual era um dos meios mais eficazes de conseguir dinheiro? Indulgência. Então ele mandava um monte de gente, um monte de padre pelo mundo inteiro vendendo indulgência. E aí eles iam lá, fazia teatro. Se você assistir o filme do Martinho Lutero, vocês vão ver lá mais ou menos como era. E eles colocavam medo no povo. No filme do Martinho Lutero até mostra uma cena de um cara que chamava Johann Tetzel, ele existiu de verdade. Aí ele faz um teatro, ele chega lá na aldeia, tá todo mundo vivendo a sua vida, aí ele chama a atenção de todo mundo, aí ele queima a mão dele, né, queima mesmo a mão dele, no filme mostra isso, e aí ele começa a dizer, tá vendo, olha aqui, minha carne tá queimada, vai ser assim com todo mundo no inferno, então você que não paga indulgência, é isso que vai acontecer com você, ó, seu parente tá sofrendo isso aqui, então paga indulgência para ele sair do inferno, sei lá, ir lá pro purgatório, e assim por diante. Então, era a venda dos perdões, não só para quem estava vivo, mas dos pecados passados, dos nossos antepassados, e dos pecados futuros também. Então, quanto mais dinheiro você dava, mais perdão dos pecados você tinha. Inclusive, o lema desse cara, do Johann Tetzel, era: cada vez que uma moeda tilinta no fundo do gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Era o lema dele. Então, quanto mais dinheiro o povo dava, mais perdão dos pecados eles tinham. Então, irmãos, era perdão em massa, era dinheiro em massa, era muito dinheiro. Sabe essa história que teve numa igreja famosa esses dias, de comprar um terreninho no céu? Não sei se os irmãos lembram disso aí. Teve um negócio aí. Só dá uma pesquisada lá, escreve no Google, no YouTube, comprar um terreno no céu. Já vai aparecer uma igreja famosa aí. Já é dessa época, irmãos, eles prometiam, tinha até contrato que o padre assinava, o fiel ali assinava também, e ele dava o dinheiro, comprava a indulgência, além do que a igreja também vendia itens sagrados. E Martinho Lutero, ele vai ironizar isso, né? Porque eles vendiam, por exemplo, pedaços da cruz de Cristo. Aí Martinho Lutero disse que eles vendiam tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para crucificar Roma inteiro, com tanto de pedaço que já foi vendido, né? E aí, qual que vai ser a grande questão da vida de Martinho Lutero, irmãos? Um dia ele vai para Roma, capital da Igreja Católica até hoje, né? O Papa mora lá no Vaticano. Ele vai para lá e, ao invés dele achar que Roma era uma cidade santa, porque Martinho Lutero tinha essa visão mesmo, irmãos. Não, Roma é uma cidade santa, o Papa é um cara sério. Ele chega em Roma, o que ele vai ver? Mais venda de indulgência, aí ele vai ver os padres saindo com prostitutas, é isso, uma das coisas que mais vai escandalizar ele vai ver Sodoma e Gomorra na terra, irmãos. Aí ele já estava ensinando a epístola aos romanos na igreja de Wittenberg, né? Lá no colégio onde ele dava aula, então ele já estava sendo impactado pelas escrituras. Principalmente com o texto de Romanos que diz que o justo viverá da fé. E aí o que a história diz? Ele compra a indulgência
paga ela e ele tem que subir uma escadaria de joelhos rezando. E aí a história diz que ele está subindo a escadaria de joelhos e aquele texto vem como um raio no coração dele. O justo viverá da fé. E aí ele larga a indulgência dele e sai da escada e aí vai acontecer o que aconteceu depois. Mas até esse momento ele acreditava que o Papa não sabia de nada disso. Ele acreditava que o Papa era o maior inocente e quem estava corrompendo a igreja, vendendo indulgência, saindo lá com a mulherada toda, os sacerdotes, era tudo escondido do Papa. Tanto é que Martim Lutero, ele não queria sair da igreja católica. Na verdade, Martim Lutero nunca deixou de ser católico, irmãos. Martim Lutero tinha um coração de padre. Tinha um coração de padre, ele era um padreco mesmo. Só que o que acontece? Ele vai ser expulso, ele vai ser excomungado. E aí ele inicia um movimento ali, né, que é conhecido como movimento protestante, que somos nós hoje. Nós somos descendentes desse movimento que nasceu ali na Reforma Protestante. Mas é um marco, porque eu acabei de dizer, né, o autor do livro nos mostra isso. Houve um esfriamento no ensino na Idade Média. Os leigos, os cristãos não aprendiam a Bíblia. Martim Lutero começa a enfatizar, não, todo mundo precisa conhecer a Bíblia. Vamos traduzir a Bíblia. E Deus faz as coisas da maneira correta. O que acontece na época de Lutero? Me fugiu o nome da memória. Daqui a pouco eu lembro. Mas tinha um camarada que ele foi responsável pela invenção da imprensa, irmãos. Da máquina de cópia. Então, o que ficou fácil agora de reproduzir? A Bíblia no idioma do povo. Então, eles fazem a tradução e começam a reproduzir a Bíblia em massa, irmãos. Em massa. Gutenberg, o nome do cara era Gutenberg. A imprensa de Gutenberg. Então, o negócio começou a ser reproduzido em massa. É lógico que eu estou resumindo a história num cubículo pequenininho, né, senão não ia dar tempo. Mas veja só como as coisas acontecem. Então, a ênfase agora, irmãos, é na educação. A Igreja Católica, a gente não pode descartar, muito protestante faz isso, e isso é errado. A gente não pode descartar a contribuição que ela teve. Construíram inúmeras escolas, santas casas, né, que eram hospitais beneficentes que tinham até pouco tempo. Hoje em dia a Santa Casa é privatizada, né? Mas eles tiveram a contribuição dele. Mas a partir da Reforma Protestante, a ênfase na educação é muito maior. Porque qual é a premissa? Vamos alfabetizar todo mundo. É da Reforma Protestante que vai nascer as escolas públicas, irmãos, para alfabetizar o máximo de pessoas possível para que eles pudessem ler as Escrituras. Então, no primeiro momento, o intuito em alfabetizar é ler a Bíblia, ter acesso à Bíblia, conhecer a Bíblia. Primeiro porque quem começasse a ler a Bíblia ia deixar de ser católico. Começa por aí. Então, a premissa de Martinho Lutero era essa. Então, olha a ênfase na educação. E os protestantes, nós protestantes, é por isso que eu digo, irmãos, não dá para viver mais no tempo da ignorância. As maiores universidades do mundo, irmãos, foram construídas por evangélicos, por protestantes, irmãos. Não sei se vocês já ouviram falar lá nos Estados Unidos, Universidade de Yale, Universidade de Harvard, as maiores universidades, as universidades europeias, tudo construído por protestantes. Nessas universidades, inclusive, tem igrejas protestantes no centro delas. Já a igreja que está lá há 400, 300 anos. Tem o pastor, tem o bispo, tem o reverendo lá até hoje, irmãos. Porque foram igrejas, universidades construídas por homens e mulheres de Deus. Para vir um camarada hoje falar que quem estuda a Bíblia fica frio. Né? Então, é gente que não conhece a história. A igreja cristã só é o que é graças à educação cristã, irmãos. Graças a esse período em que as pessoas entenderam, não, a gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa estudar a Bíblia. Inclusive, um dos maiores temas da reforma é o quê? Nós só conhecemos a salvação pela graça porque um monge, à luz de velas, leu, estudando as Escrituras, que o justo viverá pela fé. É o que eu sempre digo, a Bíblia só está em português hoje porque um teólogo traduziu ela. Lá pro argentino, lá pro norte-americano, só está em inglês, só está em espanhol, porque um teólogo traduziu ela. Entende? Então veja a participação. É por isso que eu sempre digo, sempre vou repetir, não podemos mais viver no tempo da ignorância. Olha tudo que o autor está trazendo para nós, irmãos. O tanto de informação, desde o Antigo Testamento. A ênfase da nossa religião, da minha e da religião de vocês, sempre foi na educação.
Proselitismo, o que é proselitismo? Converter pessoas é a gênese do cristianismo, irmãos. Não é ide por todo mundo. A nossa identidade religiosa é converter pessoas, é pregar, é ensinar. Não tem como separar. Eu já abri a aula falando isso. É inseparável. Religião cristã, cristianismo de educação. E o autor está trazendo isso para nós. Na página 52, no finalzinho aí, ele vai citar Melancton, ele vai citar alguns outros homens, tá? Só vou passar rapidamente aqui, que são também outros reformadores, tá? Ele vai citar o próprio João Calvino e algumas outras pessoas, porque Martim Lutero ele foi o principal reformador, mas ele não era o único, ok? Haviam vários outros reformadores também. Vamos lá para o capítulo 5. O ensino na era moderna e o nascimento da escola dominical. Nossa, eu fui lá para o final. Aí. A escola dominical na Inglaterra. Primeiro, lá no comecinho, na página 55. Este período tem como movimento marcante o surgimento da escola dominical em 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. E o principal nome aí é o Robert Hykes, que eu citei sábado aqui. O que acontece? Vou resumir a história novamente. Está aqui no livro. Ele era um colunista, ele escrevia para o jornal de Gloucester. Ele tinha um trabalho de capelania na cadeia, então ele visitava lá os detentes, pregava para eles. E num belo dia ele decide pegar a criançada na rua e fazer uma classe dominical com eles. Por que domingo? Eu expliquei no sábado, volto a explicar. Revolução industrial, irmãos. A mãe, o pai e os filhos também, criançada, trabalhava 16 horas por dia. Então, domingo, a mãe estava limpando a casa, o pai estava enchendo a cara, e o filho usando droga, e era isso que eles faziam, tá? Brincando com a criançada, falando palavrão, cometendo pequenos furtos, pequenos delitos na rua. Todo domingo era isso, irmãos. E a população carcerária nessa época na Inglaterra estava terrível. Terrível, irmãos. Era um período de criminalidade muito afluente. Então, graças a Deus, Deus levantou alguém como Robert Hykes para pegar aquela criançada e falar, não, vem cá, vamos aprender Bíblia. Então, agradava a criança, enchia o estômago delas, né? Porque não é só falar, não, você vai estudar, né? Tem que... Com criança é assim, né? Tem que negociar, tem que trazer ali, né? Para ela ter o interesse. Então, veja a visão que ele teve. Se a gente for ler aí, irmãos, na página 56, os irmãos vão ver, está lá no começo, na citação do começo aí da página 56, ele vai dizer o seguinte: as igrejas da época encaravam o surgimento da escola dominical como uma inovação, coisa desnecessária. Inclusive, tinha gente que chamava o Robert Hykes de mestre dos maltrapilhos, de profanador do domingo. O cara estava salvando um monte de gente, um monte de família, um monte de gente que no futuro viria a ser ministros do evangelho, e tinha gente criticando ele, não é? No final aqui, da página 56, olha o que o autor vai dizer. Seu movimento ganhou força por toda a Inglaterra, sendo reconhecido e elogiado por quem? Pela própria rainha da Inglaterra. Então vejam, irmãos, como o negócio obteve um impacto tremendo. Eu falei, eu creio que os irmãos vão lembrar, não esqueçam disso. A igreja é a maior agência de regulação social da sociedade, irmãos. A igreja tem que ser especialista em pegar o maltrapilho e transformar ele num cidadão de bem. Transformar ele num cidadão exemplar, respeitador de leis, respeitador de autoridades. A igreja, irmãos, tem que ter esse papel. Paulo não fala que a gente tem que respeitar a autoridade? Na igreja a gente vai aprender isso, a respeitar o juiz, a respeitar o governador, a respeitar o policial, a respeitar as autoridades. Porque não é por ter medo das autoridades, mas porque a obrigação do cristão é ser um bom cidadão. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, né? Você não precisa ter medo das autoridades se você é um bom cidadão. Se você guarda a lei, você não tem com o que temer. Agora, a obrigação do cristão é desrespeitar a lei quando a lei é anticristã, não é isso? Quando os governantes se tornam corruptos, quando os governantes são anticristãos, aí é nossa obrigação, sem medo, ser criminosos, nesse sentido, né? Não de praticar crime, né? De roubar os outros, mas de ser cristão, terrivelmente cristãos.
Se um dia surgir uma lei dizendo que ter Bíblia, pregar é crime, então que sejamos criminosos. É o único momento que a gente vai descumprir a lei. Fora isso, cidadãos exemplares. E ser cidadão exemplar também é jogar lixo no lixo, né? Não é mesmo, irmãos? Graças a Deus a gente mora numa cidade limpa até, né? Mas a gente vai para outros lugares. Isso é um dos motivos pelos quais eu tenho um ranço de São Paulo. São Paulo, o lixo tá ali, o cara joga no chão. A latinha tá perto do lixo. Eu fico louco com isso, irmãos. Mas olha só onde a igreja atinge, até na limpeza da cidade, né? Até na limpeza, porque vai atingir na limpeza da casa também, não é isso? Porque o crente vai aprender que a casa tem que ser um ambiente limpo, não é isso? O ambiente cristão é um ambiente limpo. A igreja, a casa do crente, da mesma forma as ruas da cidade. Então veja onde a educação alcança, irmãos. É coisa séria. Na página 57, depois do seu sucesso exponencial, as igrejas da Inglaterra passaram a apoiar o trabalho de Hykes, ou seja, muita gente começou a copiar o trabalho dele. Irmão, copiar o que é bom, não estou falando que só dá certo e não é bom, estou falando copiar o que é bom de fato, o que é bíblico, é sempre positivo. Então eles copiaram o trabalho de Hykes e também cresceram. E aqui no final, irmãos, do capítulo 5, ele vai falar da escola dominical no Brasil. E nós temos os principais nomes que diz respeito ao primeiro casal que aplicaram a escola dominical aqui no Brasil, que é o Robert e a Sarah Kelly. Eles começaram com a escola dominical lá no século XIX, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ok? Inclusive, ele vai dizer aqui na página 58... Na primeira reunião da escola dominical no Brasil, que teve lugar em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, na data acima, qual que é a data? Ele voltando aqui, 19 de agosto de 1855. Ele vai dizer, na data acima, a frequência foi de quantas crianças, irmãos? Começou com 5 crianças. Olha hoje, né, o que esse trabalho virou, não é? Por que começou com 5 crianças? Porque o foco principal da EBD sempre foi criança. Depois vai se estender para os adultos, como é igual hoje. Essa mesma escola dominical deu origem à igreja congregacional no Brasil. Desde então, o crescimento da escola dominical no Brasil tem sido maravilhoso, irmãos. O papel da igreja, como eu disse, é um papel de educação. E o que eu quero ressaltar aqui no capítulo 5? É o fato de que como as coisas começaram. Aqui no Brasil, começou com 5 crianças. Hoje é a maior escola que tem no mundo. A maior escola é a escola dominical, né? É o momento em que os crentes se reúnem. Eu creio que o domingo, é lógico, cada igreja pode se fazer numa data que quiser. Mas eu particularmente, eu creio que o domingo é uma oportunidade muito boa, né? Justamente pelo fato de ser um dia típico de folga, né? Muitos pais folgam e tal. Então, a frequência tende a ser maior. Mas, independentemente disso, olha só, começou com 5 crianças. Então, é um fator que nós precisamos examinar. Porque alguém pode falar, Cristian, não tem gente na escola dominical. Continua fazendo e se aperfeiçoa. Que aí o negócio vai dar fruto. Eu falei isso sábado, né? Pega um professor bom, na minha igreja não tem professor bom. Chama professor de fora. Investimento. Conversa com o cara, pergunta para ele, tem como você vir aqui? Às vezes na camaradagem o cara vem. Tem como você vir aqui? A igreja está passando aí, não tem como a gente... A maioria dos caras não cobram, né? Vem aqui, dá uma aula, aí convida um professor aqui, outro ali, o cara ali vai aprendendo, né? Daqui a pouco a igreja está assim, escola dominical, irmãos, não tem como, né? Você investiu, insistiu, vai florescer. E quem vai ganhar com isso? Todo mundo. A igreja vai ganhar com isso, as crianças, os jovens, as mulheres, os homens, todos vão ganhar com isso. Amém, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a gente encerrar? Tudo tranquilo? Amém? Que Deus abençoe. Até a semana que vem